Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. O que nós estávamos fazendo durante a aula imediatamente anterior era apresentar a expressão algébrica que determina, que representa a expansão em série infinita de Taylor de uma função dependente de três variáveis, mais especificamente as coordenadas cartesianas x, y e z, permitindo então escrever ou expandir em série infinita de Taylor um campo do tipo vetorial. E então nós mostramos durante a última aula esta expressão, mostramos que uma função que apresenta dependência funcional nas coordenadas espaciais x, y, z, essa função pode ser escrita como f dependendo de um vetor, do vetor posição, isso é o f dependendo aqui de r subíndice 0, ponto do domínio dessa função, em torno do qual a expansão em série infinita de Taylor é realizada, mais este termo em primeira ordem na aplicação da diferencial parcial, e a diferencial parcial está expressa aqui pelo operador nabla, o operador nabla gerando então acoplado a r menos r subíndice 0 por meio de um produto escalar. Esse operador nabla é calculado, esses operadores de diferencial parcial em termos de x, y e z, é calculado em termos de x sobre índice linha, y sobre índice linha e z sobre índice linha. Daí então nós expressarmos o operador nabla, esse operador nabla em termos aqui calculado em termos de r com linha, o r sobre índice linha. Todo esse operador aplicado sobre a função f dependente de r sobre índice linha, e após o cálculo, após a aplicação deste operador nabla, gerando então um gradiente de f de r sobre índice linha, esse gradiente, após o cálculo do gradiente, nós teremos sim a aplicação por fim de r sobre índice linha igual a r subíndice 0, que é o ponto em torno do qual a expansão em série infinita de Taylor é realizada. Mais infinitos termos, estamos apenas no termo de primeira ordem. Vamos agora tentar escrever mais alguns termos para nossa observação. Quais são os outros termos? Então, esta mesma função aqui, f dependendo de r, do vetor r, aqui f de x, y, z, também pode ser reescrito desta forma, é f de r subíndice 0 mais o primeiro termo, aqui r subíndice 0, entre parênteses, produto escalar com o operador nabla calculado em termos das variáveis x', y', z', aqui está, expoente 1 dividido por 1 fatorial, aplicado todo esse termo, especialmente gerando então o gradiente a partir do operador nabla, aplicado sobre f de r sobre índice linha, e por fim, nós temos a substituição de r sobre índice linha igual a r subíndice 0, mas vamos escrever o segundo termo. Então o segundo termo apresenta aqui r menos r subíndice 0, produto escalar com o gradiente com o operador nabla, calculado em termos de r sobre índice linha, esse termo elevado a 2, dividido por 2 fatorial, gerando um operador diferencial parcial de caráter vetorial, que atua sobre f de r sobre índice linha, e atua de que maneira? Aqui fazendo r sobre índice linha igual a r subíndice 0. Mas, vamos escrever mais um termo, mais r menos r subíndice 0, entre parênteses, produto escalar com o operador nabla, calculado em termos de r sobre índice linha, aqui expoente 3, expoente 3 dividido por 3 fatorial, aplicado sobre f de r sobre índice linha, aqui r sobre índice linha igual a r subíndice 0 após o cálculo após a aplicação desse operador. Mais infinitos termos de quarta ordem, de quinta ordem, de sexta ordem, então mais infinitos termos. Muito bem. Então agora vamos vamos expandir em série infinita de Taylor a componente x do vetor campo elétrico, ou seja,
consideremos o campo vetorial responsável por representar o campo elétrico no espaço euclidiano de 3 dimensões. Vamos considerar a componente x, a componente y, a componente z e aplicar esta expansão em série infinita de Taylor para todas as 3 componentes de um campo vetorial do tipo campo elétrico, descrito em termos das coordenadas cartesianas. Vamos aqui cuidadosamente escrever. Muito bem, então com relação a isso o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.